Olá, você está ouvindo o podcast Bizarrismos, o podcast que conta a sua história. Os relatos enviados são tratados de forma anônima, os temas são recorrentes e você pode enviar a sua história para o e-mail contato@bizarrismos.com.br. Para acompanhar os nossos posts, novidades, indicações e curiosidades, segue a gente lá no Instagram, @bizarrismos. Obrigada por estar aqui conosco e bom podcast. Oi pessoal, entrando aqui antes do episódio rapidinho, só para pedir desculpa para vocês. No fundo do episódio vocês vão ouvir em alguns momentos um cachorro latindo. Infelizmente essa tem sido a trilha sonora aqui da minha vizinhança, mas espero que isso não prejudique a experiência de vocês. Obrigada e vamos pro episódio. Olá, ouvintes do Bizarrismos! Voltamos. Semana passada não teve episódio, mas estou aqui de volta. Eu, a host desse podcast, Carol, para vocês que são meus íntimos. E aqui comigo hoje, eu trouxe o quê? Outra Carol. Eu decidi trazer a Caroline Denadai para vocês conhecerem. De antemão já peço desculpas, tá? Para vocês estarem conhecendo essa pessoa super agradável. Mas esse podcast, né, cada semana eu trago alguém aqui, eu não podia deixar de trazer minha melhor amiga, mas não conta pra ela, pra vocês conhecerem. Então, Carol, faça as honras aí, se apresente. Caroline, quem é você e o que você tá fazendo aqui e do que você vai falar hoje. Oi, gente, eu sou a Carol. Eu sou a melhor amiga da Usman e o contrário não é recíproco, para deixar muito bem claro. Olha, eu tenho o poder de cortar as coisas que você fala, tá? E ela me convidou para falar de uma teoria que eu boto muita fé, eu acredito muito, que é de que o Michael Jackson não morreu. E se você não acredita, fica porque eu vou te convencer. E se você acredita, eu gosto de você, me segue, a gente pode virar amigo. Galera, @Cadenadai, solteira. Aqui não é app de relacionamento, pessoal. Mas quem quiser seguir, mandar uma mensagenzinha, ela pode avaliar. Se for ouvinte do Bizarrismos, talvez me assuste um pouco. Com certeza assusta um pouco. Bom, gente, um disclaimer aqui no começo. Se por um acaso, aqui no meio da conversa, a gente se empolgar e a gente acabar se chamando de aluna, vocês não se assustem, tá? É que a gente sofre de distúrbio de personalidade. A gente tem piadas internas aqui, e aí nosso apelido internamente é aluna. Então, se vocês acharem estranho, é estranho mesmo. Vamos lá. O que vai acontecer? Que bom que a Denadai decidiu que ela ia convencer-nos aqui dessa teoria, né? Das teorias, porque eu não acredito. É a teoria, talvez, a primeira das teorias bizarras. É claro que não! Você tá brincando? Você jura que você não acredita? Não acredito. O cara morreu. Na minha opinião, Michael Jackson está morto. Não, vamos cancelar aqui, eu vou pra padaria que venho mais. Não, você não falou que ia convencer o pessoal? Então, você vai ter que me convencer também, essa é a única diferença. Mas eu achei que você, como, enfim, dona desse podcast bizarro, deveria acreditar nessa teoria. Sério, já comecei, já tô brava. Tá, mas deixa eu falar uma coisa, não é... A minha missão aqui nesse podcast é trazer pautas bizarras. Não quer dizer que eu acredite em todas. Assim, o Paul McCartney eu acredito que ele tá morto. Mas agora que o Michael Jackson tá vivo, você vai ter que me convencer. Tá, beleza. Não, vamos lá. Michael Jackson pra cá, Michael Jackson pra lá, e ninguém falou aqui quem é esse cara, né? Bom, todo mundo já deve saber, mas enfim, vou passar aqui no... Meio óbvio, né? Quem é Michael Jackson? Quem será? Acho importante para os millennials não devem saber. Ele não é do TikTok, então me explica. Provavelmente eles dançam música do Michael Jackson no TikTok, mas não sabem quem é. Mas vamos lá. Então quem que é? Vou fazer essa aí pra vocês, hein? Vou contar quem é o Michael Jackson pra depois vocês não falarem, não saírem reclamando. Quem é? Michael Joseph Jackson. Você sabia que ele tinha esse nome do meio? Não, na minha pesquisa não aprofundei. Não. Então pode ser fake news aqui da minha parte. Mas, bom, é o Michael Joseph Jackson, né? Fonte Wikipédia. Foi o quê? Foi um cantor norte-americano, conhecido como Rei do Pop. E ele teve uma carreira de mais de 40 anos, marcou o século passado e esse, né? Não só com a música dele, diferente, enfim, os estilos novos que ele trouxe, mas também com a voz dele, as danças, né? O moonwalk, super conhecido. Aí, enfim, né? Além disso, né? Das danças, enfim, performances, ele
é conhecido até hoje como o artista mais premiado da história. Mas, assim, isso porque a Marília tá chegando lá, tá, gente? Ah, sim. Mas o Michael não morreu, então talvez ele volte e aí ele vai continuar fazendo sucesso. Vamos ver. Bom, o que aconteceu? Ele nasceu nos Estados Unidos, né, no estado de Indiana, em 1958. Ele era o 8º filho da família. É o 8º filho que é o lobisomem, geralmente é o 7º, né? Você não sabe a história do lobisomem? Não. Ele começou a carreira super novinho, né? Então, aos 6 anos de idade, ele já estava lá cantando e dançando. Começou tudo no grupo Jackson 5, que ele cantava com os irmãos dele, e depois esse grupo também ficou conhecido como The Jacksons. Alguns anos depois, ele seguiu a carreira solo, né? E começou a lançar um sucesso atrás do outro. Pra quem gosta de coisa bizarra, vai assistir o clipe de Thriller lá. Mano, dá medo. Você tem medo desse clipe? Eu acho que eu tinha quando eu era menor. Hoje em dia eu tô. Depois de viver um pouco, sabe, a vida normal, a vida adulta, ninguém, não nada mais me assusta. Assim, então. Galera. Não, pra não dizer. Pra não dizer que não me assusta, ontem eu fui no sítio e eu não sabia que tinha galinha presa. Elas começaram a fazer barulho, eu achei que era onça. Isso me assustou. Galinha fazendo barulho de onça? Ela fazia um barulho que eu achei que era onça. Tipo, tem um bicho grande que vai me atacar, mas era galinha de Angola. Captei. Mas isso te assusta, né? Mas agora o clipe do Michael Jackson lá no meio da rua vestido de zumbi, não. Eu vou assistir de novo pra ver se me mexe um pouco, assim. Tá. Mas não é uma coisa que te assusta, que te assombra, né? Não, andar depois à noite em São Paulo tá me assustando mais. Bom, mas aqui da minha parte me assusta, viu? Aquele clipe ali tem uma ótima coreografia, mas é tenebroso. E aí o que aconteceu? Lançou um sucesso atrás dos outros? Um sucesso atrás do outro. E aí lá pelos anos 80 ele começou a ser considerado uma figura, além do rei do pop, enfim, ele também era uma figura controversa. Por quê? Por conta do comportamento dele, igual você, ó. Controverso por causa do comportamento, por causa dos relacionamentos, por causa do estilo de vida. Peraí, Carol, é sua biografia aqui? E o que também foi uma polêmica forte, né? A mudança física dele. Então, tinha épocas que ele emagrecia muito. O que mais? As mudanças na pele dele, né? Ele foi diagnosticado com vitiligo e lúpus. Só que hoje em dia a gente tem um awareness, né, sobre essas condições. Mas, na época, ninguém tinha. Então, ele era muito criticado porque muita gente, né, os tabloides, falavam que, na real, ele estava recusando a própria etnia dele, enfim, e ele era bem criticado por isso. E aí, o quê? Pode falar. Gente, ela levantou a mão, literalmente. Porque quem tem vitiligo, pelo menos o que eu vi, a pessoa não fica completamente branca. E ele, ele era inteiro branco. Aí eu não sei se ele fez de alguma forma para intensificar isso. Eu tenho a resposta para a sua pergunta, mas ela pode não ser a verdade, tá? Pelo que eu pesquisei, no começo ele disfarçava as manchas com maquiagem de corpo. Uhum. Então ele começava a ficar com manchas brancas e ele acabava disfarçando para ficar uma pele mais uniforme, uma cor mais uniforme no começo. E também ele chegou a usar alguns remédios para retardar o vitiligo, né? Enfim, essas manchas na pele. E aí, com o tempo, ele ainda tinha as manchas, mas acabava ficando mais disfarçado, assim, trazendo um tom só na pele dele, né? E aí, o que mais? Além das mudanças na pele dele, também tinha, nos anos 80 ele teve bastante mudança nos traços do rosto dele. Então, mudança nos olhos, nariz, boca, enfim. Ele afinou o nariz, isso realmente ele abriu, que fez uma rinoplastia. Segundo ele, foi porque ele acabou quebrando o nariz durante o ensaio que ele estava fazendo, e ele teve que fazer a rinoplastia e depois uma correção. Então, por isso que ele foi sofrendo também essas alterações no nariz dele. Mas ele fez umas 56 vezes o nariz, né? Não foi tipo uma correção. Alô, você nunca fez nada que você precisou corrigir 56 vezes? E assim não ficou bom? Os meus seguidores e os meus amigos que me corrijam, mas eu, Carol Danadai, nunca fiz uma plástica, tá? Ah, tá. Uma só você não fez, entendi. Mas, enfim, né, ele teve essas alterações, e aí o pessoal começou a falar, olha como ele tá mudando, enfim, e além de tudo ele tinha muita variação de peso, né, às vezes ele aparecia muito magro. E aí, beleza. Aí, entrando aqui nessa parte de alimentação, eu tava lendo que era muito comum que ele passasse muito tempo, assim, tipo, dias, sem comer e dormir direito,
principalmente em época de grandes projetos, assim. Então, ele tinha grandes apresentações, ensaios, enfim. Aí ele ficava ensaiando, e ele se considerava um workaholic. Uau. Ou seja, viciado em trabalho. E aí, com o passar dos anos, né, ele passou até a ter crises graves de insônia e ficava sem dormir, o sono totalmente desregulado por causa dessas questões de saúde mesmo, dele não se cuidar, né, o sono é super importante, e ele acabava deixando isso passar batido porque ele era um workaholic. Naquela época não tinha essa expressão, né? Ele só era doido. Ele só era maluco. Bom, hoje em dia tem ainda uns malucos, mas a gente chama de workaholic. Não, a gente chama de integrantes do Bizarrismos. Tem isso também. Bom, fazer o quê, né? O mundo quis assim. E aí, aqui, eu só vou colocar uma observação sobre Neverland, a Terra do Nunca. Eu sempre quis visitar lá. Nossa Senhora. Sempre quis? Mas você queria bastante, assim? Tá, sempre quis, talvez não, mas toda vez que eu pesquiso sobre, eu fico, eu queria ir lá, conhecer. E... vou te contar as coisas que aconteciam lá, você não vai querer voltar lá, não. Enfim, gente, Neverland é o negócio do Peter Pan? Não. É o lugar onde o Michael Jackson morou, era um rancho. A Denadaya do interior, ela adora um rancho. O Michael Jackson morou nesse rancho aí por muitos anos, e era tipo a Disney dele, assim, pra quem não sabe, né? Então, era uma propriedade de mais de 10 mil metros quadrados, ficava na Califórnia, ali ao norte de Santa Bárbara, e agora, né, hoje em dia, acho que foi em 2020, que ela foi comprada por um billionaire, que era amigo dele, que chegou a, inclusive, trabalhar com ele. Como o nome dele? Ron Burkle. Ron? É o Ron. Ron Weasley? Pra ver se tava aqui na minha teoria, pra ver se eu... Não tá. É o Ron. E aí, agora eu vou passar, gente, por algumas polêmicas, né? Porque aqui eu já falei que o cara foi foda na música, né? É o artista até hoje mais premiado da história. Mas ele teve uma vida com muita polêmica. E eu vou trazer aqui as principais polêmicas para contextualizar vocês assim que esse avião parar de passar. Bom que eu tô no interior, no máximo tem a galinha de Angola gritando aqui. Gritando com uma onça aí. Passou o avião. Mas, vamos lá, tá me escutando? Que cara é essa? Quê? Nada. Bom, vamos lá para as polêmicas do senhor Michael. O que aconteceu? Acho que a maior polêmica, né, que é bem famosa e, enfim, tirando toda essa parte das questões de mudanças físicas dele, né, acho que uma polêmica que pega bastante é a questão de pedofilia e pornografia infantil. A partir dos anos 90, o Michael Jackson passou a sofrer essas acusações. Não vou entrar no mérito aqui de se é verdade ou mentira. Então, enfim, ele sofreu essas acusações. Teve bastante acusação que veio depois, né? Depois que começou a sair as primeiras, teve algumas que vieram e que foram desmentidas, mas tem outras que têm alguns fatos, enfim, algumas provas e que deixam, né, bem polêmica essa situação e esse tema. Então, foi em 93 a primeira acusação, que terminou em um acordo judicial. E aí, em 2016, 7 anos depois que ele morreu, teve um site que afirmou que obteve documentos que comprovam que ele realmente guardava material pornográfico infantil na mansão dele. Pouco tempo depois, outro site também afirmou que tem um vídeo, né, que mostra os policiais entrando lá em Neverland e que mostravam, né, um armário secreto onde ele escondia essa pornografia. E aí, em 2019, foi lançado um documentário chamado Living Neverland. E depois do lançamento desse documentário, surgiram aí ao menos 11 novas denúncias, e aí ainda em fase de investigação. Mas a carreira dele é recorrentemente, né, associada a essa polêmica, o que é muito, muito triste, né? Enfim, se for mentira, é triste porque manchou a carreira dele, se for verdade, é triste, não preciso nem explicar. E as questões de dívidas, disso aí você entende, né, Dona Dai? Fala. Passa o Pix. Fora as pessoas que me fingem ser eu no WhatsApp, né? Mas nunca te pediram, né? Um dia eu vou pedir. Eu acho que eu tenho cara de quem não tem porra nenhuma pra transferir de dinheiro, porque a Carol, a Denadai, semana sim, semana não, alguém clona o WhatsApp dela e começa a pedir dinheiro lá, falando, sou sua filha,
e nunca falou comigo. E eu realmente falo com a Carol constantemente, mas nunca falaram. Eles olharam pra mim e falaram: você não, você eu faço um pix pra você. Agora, pedir. Bom, vamos lá. As dívidas, né? Principalmente depois do falecimento dele, muita gente ficou sabendo, né? Ele ganhou, sim, muito dinheiro durante a carreira dele, mas mesmo assim ele faleceu, ele faleceu endividado. Quem não? Quem não tem uma dívida? Já começa por aí, entendeu? Quem não tem? Nem que seja uma dívida emocional com alguém do passado, essa pessoa vai ter uma dívida. E o Michael tinha, gente como a gente. Ele era famoso, ele aproveitou bem a carreira dele para faturar cada vez mais dinheiro, mas começou a perder sua fortuna, por causa do estilo de vida, né? Enfim, que era bem ostensivo, não é certo essa palavra? Só para manter o rancho era muito caro. Uma vez eu vi num documentário. Tinha essa parte, né, do estilo de vida dele para manter, que era bem caro, e também as questões dos processos, né? O cara era processado mês sim, mês não, e né, para pagar tudo isso, inclusive ele morreu sem pagar os processos, e falam, né, que os shows dos 50 anos de carreira, né, que ele ia fazer, 50 anos de carreira? 50 anos, seriam justamente para ajudar a quitar as dívidas que ele tinha. Então o cara tava literalmente com 50 anos de idade. Por que não fazer uma vaquinha também? Hoje em dia dá uma vaquinha. Eu tenho certeza que Justin Bieber ia ajudar. Eu acho que ia ajudar. Eu também acho. Enfim, a saúde dele acabou desandando, ele não fez, né, show nenhum. Mas estava anunciada lá a turnê, ia ser uma big tour, e ele ia quitar 1% das dívidas dele, porque o cara tava muito endividado. 1%? Você... Não, tô brincando, isso aí eu fake news também. Tá vendo, gente? Eu acreditei. E aí, já que você tá acreditando em tudo que falam, vou te falar mais um fato polêmico do Michael Jackson. O casamento dele, isso aqui eu não sabia, gente, isso aqui foi realmente news to me. O casamento dele com a Lisa Presley, com a filha do Elvis Presley. Você não sabia dessa, que ele tinha casado com ela? Eu não sabia nem que ele ainda estava vivo. Eu vou saber agora. O Elvis é outro também que não morreu, né? E você sabe o motivo que supostamente ele casou com ela, né? É o que eu vou falar agora mesmo. Se eu não sabia, agora eu sei. O que é o motivo? Falam que ele só casou com ela lá em 1994 porque ele estava buscando os direitos autorais nas músicas do rei do rock. E aí, enfim, falam que era um casamento que era por interesse. Aí tinha gente falando, eles não transavam. Tipo, como você sabe disso? Sinceramente. Mas tá. E aí o casamento acabou lá em 1996 e aparentemente os dois seguiram amigos depois disso. Mas falam que é por causa disso. Era isso? Você sabia também? Só essa teoria aí de que era pelo rei do rock. E aí o bebê na janela. Gente, pra mim, isso aqui... Só te contar desse bebê na janela. Amiga, pareceu que você falou bebi na janela. Eu falei, ué, o que tem a ver, caramba? Eu bebi sim na janela. Bebi a bicicleta, bebi a TV. E aí, a outra polêmica. O bebê na janela. O que é o bebê na janela? Gente, eu sempre quis saber, cara. Eu lembrava disso. E falava, cara, por que esse cara segurou uma criança na janela? É uma das cenas mais marcantes das polêmicas dele, né? Que é ele balançando um bebê na varanda do 5º andar de um hotel em Berlim, onde ele estava hospedado lá em 2002 para uma visita particular. Então, a cena aconteceu enquanto tinha uns fãs lá do lado de fora do hotel. Aí ele foi, pegou o bebê, que era o filho dele, e com apenas uma das mãos balançou a criança na varanda, segurando apenas pelo pescoço. Sinceramente. Você lembra que acho que era o Pânico que fazia sátiras do Michael Jackson e era sempre alguém segurando uma criança meio que largado. Muita gente se vestia, tipo, em festa de fantasia, imitando essa cena. Ficou muito conhecido. E, tipo assim, o Michael Jackson, ele parece que, né, no começo, ele escondia muito o rosto, sabe? Não queria deixar, tipo, amplamente divulgado para a mídia, enfim, também para respeitar a criança. Só que aí, mano, beleza, respeitou a criança, aí você vai lá e embola o rosto dela em uns panos e sacode ela numa varanda, tipo, o que você quer com isso, cara? Enfim, né? Aí falaram aqui que quem assistiu o momento ficou preocupado até o astro voltar para o seu quarto. É óbvio! Quem não ia ficar preocupado? Tem um bebê sendo segurado pelo pescoço numa varanda. Você fez agora o rodeio, hein? Pescoço na varanda vai pular os 8 segundos.
É pra você se sentir em casa, amiga. Legal. Qual outra polêmica que tem? A relação dele com o pai dele, né? O pai, ele tinha uma relação conturbada com o pai dele. O pai dele já admitiu abertamente que educou os filhos com retaliações, utilizando violência, né? Mas ele fala, peraí, mas eu nunca espanquei ninguém. Bater, só com chicote. Bater, ok. Agora espancar, vocês estão fazendo fake news. E aí parece que quando ele tava falecendo, ele morreu acho que em 2018, ele falou abertamente lá que ele falhou com o Michael. Mas aí, meu filho, já era tarde demais, né? Se o Michael estiver vivo, ele ouviu o pai dele falando isso aí. Mas se não tá, ele nunca ficou sabendo. E aí, eu acho que ele sabe. Você acha que ele sabe? Sabe, mas eu acho que ele não vai perdoar, pelo que eu soube, assim, de fontes. Fontes próximas? Uhum. Entendi. Bom, vamos ver. E aí a última polêmica que eu vou trazer, antes de passar aqui a pauta, a palavra para minha querida arqui-inimiga, eu vou falar sobre o abuso de remédios e que também é fortemente relacionado com a morte do astro. O que aconteceu? Na autópsia dele, foi constatado que ele faleceu por overdose de Propofol, um anestésico cirúrgico que ajudava ele na insônia dele. Então, o que acontecia? Toda noite, beleza, ele quer dormir, ele tinha um médico particular, que hoje em dia o cara foi já condenado, né, pela morte dele. Ele foi preso? Por isso que eu usei a palavra condenado, porque eu não sei se ele tá preso. O Conrad Murray, eu não sei se ele tá preso. Vamos lá no Google. Vou pesquisar, não, fala aí que eu pesquiso. O que aconteceu? Toda vez esse médico ia, aplicava um anestésico no Michael Jackson para ele dormir, e aí depois ele encerrava essa aplicação, né? Ele revertia a aplicação quando era hora de acordar. Então, assim, sinceramente, o cara dormia e acordava induzidamente, se é que existe essa palavra. Ele chegou a receber uma dose desse remédio no dia que ele faleceu, e aí, ainda de acordo com fontes, Michael Jackson estava usando o medicamento já há 2 anos, e quando ele faleceu, ele tinha dose suficiente do remédio para uma anestesia grande, né? Tipo, como se ele fosse fazer uma cirurgia, sei lá. Tava lá no corpo dele, segundo fontes, tá? Fonte da juventude. E ele foi preso. Ele ficou preso 2 anos. O Conrad Murray. Uhum. Enfim, ele também, esse médico particular, né? Ele chegou a dizer que não é culpa dele o que aconteceu, porque o Michael Jackson era viciado em remédios, enfim, e que ele aplicava a dose correta, mas que ele não tinha controle sobre o restante, né? O que mais o cara ia ingerir. E aí, na autópsia dele, revelou o quê? Que no momento da morte dele, ele estava fisicamente saudável, que ele tinha em torno de 62 quilos e 1,75 de altura. E também, na autópsia, foi revelado que ele usava uma peruca, minha cara. Mentira! Porque num acidente que ele... quer dizer, tudo bem. Ele foi gravar um comercial com a ou melhor, foi gravar um comercial com uma marca de refrigerantes e em 1994, né, durante essas gravações, ele teve um acidente e ficou com calvície frontal. É a calvície induzida, né? Tá vendo? Mentira! Imagina você participar de um comercial e aí você sofreu um acidente. Nossa, hoje em dia daria muito processo. E, ele era super, super vaidoso. Imagina pra ele ter sido careca, assim, contra a vontade divina. Sim, exato. E a lição que a gente toma disso né? Tomar refrigerante é prejudicial à saúde. Tomem coca. Porra, é prejudicial. Mas tomem sim. Enfim, esse cara tá morto, galera, na minha opinião. Mas a minha querida aqui, Dana Dai, vai contar pra gente agora as teorias que ela reuniu aqui para alegar que o cara tá por aí ainda, deve estar aí na casa de vocês e vocês nem sabem. Beleza. A gente tem 8 teorias, tá? Eu vou começar pela primeira teoria, onde eu acho que depois dessa eu nem precisaria falar mais as outras 7. Porque, assim, pra mim é a principal, tá? Quando ele morreu, no dia do funeral dele, ninguém dos melhores amigos dele foram no velório. Ninguém. Assim, desculpa, se eu morro e você não vai no meu velório, meus amigos não vão no meu velório, juro, assim, acabou pra mim. Eu volto,
Você não falou no começo do episódio que eu não era sua amiga? Agora eu tô aqui no seu enterro. Mas pelo amor de Deus. Não, sério, mas você não acha que isso é um motivo suficiente pra confirmar que ele não morreu? Não. A Oprah, E se todo mundo falasse, mano, esse cara na verdade é um pé no cu, não vou. não, ele tinha, ó, quer ver? Paula, Oprah, Elizabeth, Diana, não a princesa, tá, gente? Porque essa sim morreu. E a mãe biológica dos filhos dele. São muitos melhores amigos pra ninguém ir. Todo mundo odiava ele. Isso aí é realmente meio estranho, né? A galera devia saber de alguma coisa pra falar, nem vou colar. Então nem preciso continuar as outras, né? Foi um prazer, pessoal. Galera, siga a Carol nas redes sociais. Denuncie o perfil dela por spam. Fake news. Mas se você não comprou porque você é um mal amado, que não tem amigo e acha que não precisa sofrer no seu enterro, que fique claro que no meu precisa, eu tenho a segunda teoria. Que no dia que ele morreu, foram buscar ele de helicóptero, né? E tem imagens do corpo dele enfaixado se mexendo, se movendo. Ok, ele não estava fritando ovo na imagem, mas estava se mexendo. Ele fazia alguma coisa. Sabe onde mais o corpo dele enfaixado se mexeu? Onde? O tipo de Thriller. A vida imita a arte. Pode ser uma premonição. Pode ser. Mas Quem... pode ser um espasmo pós-morte também. Vai que, ups, passou. Não, mas se mexe muito. Não é tipo um latim, assim, um espirro. Uma levanta, assim. Ele não frita um ovo, mas também não é uma mexidinha de leve. Tem imagens, tá, na internet. Então, basicamente, quem morre não se mexe, né? Mas, beleza, né? A galera realmente não acredita. Porém, muitos fãs já viram ele em várias vezes em diferentes lugares do mundo, só que nunca foi realmente confirmado, oficial, beleza, tal. Mas, em 2017, o estilista do Michael começa a aparecer, começa a falar algumas coisas sobre isso. Então, em 2017, ele vai no Twitter e fala: gente, seguinte, até o fim desse ano, a gente vai receber ótimas notícias do Michael, que nem a família sabe, mas que eu sei. Porra, fim de qual ano? 2017? Então, chegou nesse final do ano, nada aconteceu, mas passou um tempo e esse mesmo estilista maluco postou que uma imagem do Michael, né, com as vestimentas do Michael, que era meia branca e calça preta, e escreveu na legenda: em estúdio em algum lugar secreto do mundo, ele vai voltar em breve. O homem sério? deu a letra. Deu a letra. Mas será que não é aquele negócio que fizeram do Elvis Presley cantando em 3D lá? Não, se ele fizer isso, o cara realmente é um lunático. Mas estamos esperando ele desde 2018 fazer isso. É óbvio que não vai fazer nada. Calma. Não, tem mais evidências. Calma. Tô zoando. Falei. Não, tem mais evidências. Eu não sei se essa já entra na teoria 4, tá? Tô um pouco me perdendo, porque são muitas evidências de que ele não morreu. Mas um dos Tudo bem? Prazer, língua portuguesa. Um dos seus compositores favoritos, que ajudou num dos álbuns dele, falou também numa entrevista que o astro do pop realmente está vivo. Mas ele só falou, assim, falar eu também falo, entendeu? Eu também poderia falar isso. Tá, mas assim, é uma pessoa próxima que eu acho que tem informações. Mas beleza, né? Já que a dona desse podcast não tá comprando muito, em 2017... Tô quase convencida. Em 2017, a sobrinha dele casou. E foi visto o Michael no casamento. E tem um vídeo dele nesse casamento, que a filha dele, Paris Jackson, postou. Então tem mais um vídeo dele nesse casamento. Isso em 2017. A sobrinha dele casou. E a filha postou. Tá vivo. Tá vivo. Óbvio que tá vivo. Ele vive em nós. E também vai a casamentos. Aí, em 2022, né, pra falar, tá muito antigo essas imagens, ele pode ter morrido de 2017 até agora. E em 2022, tem um vídeo no TikTok que parece uma pessoa muito parecida. Bom, tem uma pessoa que parece muito com ele. E ele tá meio que entrando num carro e realmente parece muito Michael, mas essa eu Carol Denadai, refuto. Por quê?
eu vi um comentário muito bom que falava: se realmente o Michael tivesse vivo, ele não estaria andando caracterizado como ele era antes, porque ele seria muito facilmente reconhecido. Esse é um ótimo ponto. No vídeo, a pessoa tava super Michael Jacksonizada. Parece bem ele, parece bastante. E tá viralizando esse vídeo no TikTok. Acho que foi mês passado, um negócio assim. Mas eu acho que não. Eu acho que ele estaria parecido mais com... como um Tim Maia, assim, pra... Tim Maia? Pode ser. E ele pode ter também contratado uns sósias pra ficar aparecendo pelo mundo pra tirar a atenção, né, de onde tiver caracterizado de Tim Maia. Não? Pode ser também. Vou te ajudar na sua teoria, ingrata. Não, mas essa eu não acredito, entendeu? Você tem que escolher melhor as suas lutas. Mas tem a melhor de todas ou a pior de todas, depende de quem escuta. Manda. Que é a teoria mais bizarra. A mais bizarra. Essa teoria fala que o Michael Jackson, na verdade, é a irmã dele, a LaToya. Que, na verdade, o Michael foi uma caracterização dela disfarçado, como rei do pop, entendeu? E mesmo tendo várias fotos deles juntos, falam que ele é ela, e isso é comprovado porque ele fez muita cirurgia plástica. E nessa teoria, falam que o Michael forjou a própria morte para deixar de viver essas duas vidas. Porque cansa, né? Imagina ser duas pessoas ao mesmo tempo. Então, mas por que isso ressurgiu, né? Mas por que essa teoria? Isso é uma teoria dos anos 90, tá? De que ele e a LaToya são a mesma pessoa. Já acreditavam que eles eram a mesma pessoa. Antes dele falecer, já falavam isso. Exato. E assim, naquela época não tinha muito estudo, muita computador. Então, assim, se eles acreditavam com poucas evidências, eu boto fé, tá? E por quê? Na cripta do rei do pop, não tem o nome dele. O lugar onde morre, como que chama? O túmulo. É cripta? É cripta que fala? Eu acho que não. Eu acho que não é, não. É na tumba. É na... no túmulo. Cripta... nossa... É criptomoeda. Criptomoeda. Ele tem... Não. É cripta. É cripta? Não, na verdade, cripta é tipo um monumento. Mas eu sei o que você quis dizer. Que você quis dizer naquele negócio que pica de pedra, que você escreve aqui, jazz. Exato. Rest in peace, Michael. Não tá o nome dele ainda. E aí as pessoas falam, se não tá é porque ele não morreu. Então ele não tá lá dentro. Mas o que tá lá, então? Não tem nada. Não tem. Porque se ele morreu, se teve um velório, tem que ter toda a cena. E tem agora uma coisa que é muito bizarra, e eu não sabia, até pesquisar mais a fundo essa morte, só que desde que surgiu esse cantor, eu sempre falei, ele é a cara do Michael Jackson, e as pessoas riam de mim. As pessoas riam, e aí eu me achava louca, e agora eu venho aqui provar que não. Tem algumas informações muito estranhas no dia do velório dele. Mas eu não... tá. Você vai falar quem é o cantor que parece ele? Uhum. Tá, eu falei, caralho, será que eu viajei aqui? Não prestei atenção. Eu esqueci o nome dele, pera. Aquele que... I wanna be a billionaire, so... Bruno Mars? Bruno Mars é igualzinho o Michael Jackson. Mas o Bruno Mars tem 1,5 de altura. E aí, minha filha, o que tem a ver? Vai ser a mesma pessoa. Como que a pessoa vai diminuir? Não, você tá confundindo teorias. Calma, eu me expressei errado, então. Não, o filho dele. Tô brincando, fala. Na verdade, ele é o filho do Michael. Tem um filho do Michael que nunca foi registrado. Basicamente, ninguém sabe muito dele, mas no dia do velório do Michael, o Bruno Mars estava lá. E peguei ela de surpresa, gente. Ela não esperava por essa, porque não tá anotado. Não esperava mesmo. Bruno Mars, tô aqui no Google. Bruno Mars. Ele não parece, gente? Eu sempre achei ele igual. Jackson. Podia ser Bruno Mars com Jackson. Ele é muito parecido. É igualzinho, ele é filho do Michael Jackson. Você nunca percebeu nessa carreira inteira dele, você nunca relacionou? Não. Pelo amor de Deus. Assim, sério, é igualzinho. E aí ele foi no velório do Michael, todo mundo achou muito estranho. E, assim, quando o Bruno Mars despontou, ele já entrou na mesma produtora do Michael.
sempre esteve muito relacionado assim ao Michael. E assim, se ele realmente não fosse o filho, E ele dança bem pra caramba também. exato. E se ele não for, ele se parece muito, mas se ele não fosse o filho, ele já teria aparecido na mídia e falar, ô galera, vamos parar aí, não é meu pai. Mas ele nunca fala nada, porque já teve outras pessoas que falavam, esse é filho do Michael. Aí a pessoa vai e fala, não, não sou. Tô chocada, tô muito chocada. Uhum. E, assim, se depois de todas essas informações você ainda não acredita, eu tenho mais uma que agora vai te ganhar. Qual? Lene Sensitiva, brasileira sensitiva aqui do Brasil, fez um vídeo falando que o Michael não saiu desta terra. E ela sente, galera. A Lene, quem é Lene Sensitiva? Um beijo pra você, Lene. A Lene comprova, a Lene todo mundo sabe que assim, ela prevê as coisas, ela, enfim, é sensitiva. Se você não acredita, desculpa, você é muito mal informado. Você acredita no quê? Ciência? Desculpa. Aí não dá. Ela fala que ele não estava no caixão, que ela assistiu o velório e que ele vai voltar em 2022. Mas tinha que ser esse ano. Todo ano alguém tá falando que o cara vai voltar. Mas ela falou que ia voltar entre 2021 e 2022. Não aconteceu em 2021, só sobra 2022. Então ele volta esse ano. E o Luiz Bassi, que é aquele jornalista brasileiro, também acha que ele tá vivo. Então, assim. Mas aí foda-se o que o Luiz Bate, com todo respeito, mas se você acha isso ou não. Eu acho que ele poderia estar hoje nesse podcast fomentando tudo isso. Podia, mas não está, né? No caso, então, o Luiz Bate, adorei saber sua opinião, mas ela não vai mudar aqui a teoria se ele tá vivo ou morto. Esse aqui já, pelo amor de Deus. Mas assim, a do Bruno Mars, pra mim, é. E a do Bruno Mars também não quer dizer que o Michael tá vivo ou morto, né? Mas eu achei a melhor teoria aqui do dia de hoje é que o Bruno Mars é filho do Michael fucking Jackson. Não, essa não é teoria, também é super comprovado, entendeu? Tem muitas evidências que mostram, assim, como ele tá vivo. Meu, os amigos do Michael não foram. A ex-mulher dele, que era super amiga, não foi no velório dele. Eu me reviraria 7 palmos embaixo da terra, que é pra lá que eu vou, tenho certeza. Não acredito! Caramba, o Michael tá vivo. Michael, quiser fazer uma participação aqui no nosso podcast, fica pra próxima, pois não queria muito, não. Você não queria, não? Não. Você tá podendo escolher. Não, o Michael voltou, desculpa, eu não quero. Se eu trouxe você aqui, você acha que eu tô podendo escolher, Você quer receber o Kader e a Nicole, né? Mas o Michael não. Não. Pode deixar gravado, eu não tenho medo. Não tem medo, né? Entendi. Eu tô com medo aqui, porque a gente tá gravando à noite esse negócio, e a gente tá aqui falando do Michael Jackson, e aí tem a pior situação de... As duas situações são ruins. Se ele tá vivo e vier aqui na minha casa, fudeu pra mim. E se ele tá morto e vier aqui na minha casa, 2 vezes fudeu pra mim. Então, assim, esse episódio eu vou gravar só de dia. Eu acho que depois de tantas evidências, muitas, eu me perdi, eu não sei se são 7 ou se são 8. Eu queria que tivesse plateia para alguém falar, não acredito. Eu tô aqui para provar, aliás, não só eu, né? Eu, Lene Sensitiva, Luiz Bate, o próprio estilista. Se fosse você, o estilista, os ex-amigos, todo mundo falando, a Lene e tal, ia ser assim, uma coisa. Mas agora o Luiz Bate falou também. Aí, realmente, porra, não tem como a gente, né, refutar mais isso aqui. Se ele falou, isso sou eu. Com certeza amanhã no Google vai estar, o número de pesquisa sobre Michael Jackson aumenta. E o do Bruno Mars, né, gente, eu acho ele... Sério, pelo amor de Deus, é igualzinho. Não, é igual, só ele pode dizer se o pai dele faleceu ou não. O próprio pai do Michael fala que o Michael teve um filho mais velho e que é um dançarino muito bom. De fato, né, o Bruno Mars dança pra caramba. Ele faz clipes muito legais com coreografia. Ele tem 36 anos e nasceu em Honolulu. Honolulu. E ele chama... O nome do Bruno Mars, na verdade, é Peter, que se remete ao Peter Pan, que em inglês seria Peter Pan, né? Neverland! Mano. Já pode fazer a patente aí dessa nova descoberta que você fez, porque não tem como negar, não. E tem outro ponto, tá? O Bruno Mars, ele fala que ele nasceu em 85, só que, na verdade, ele é 3 anos mais velho.
E ele nasce com o lançamento de Billie Jean, a música do Michael. E nessa música, o Michael fala sobre um possível filho que ele nega ser seu. E aí as datas foram camufladas justamente para não ter nenhum tipo de suspeita. Uhum. E no velório, eu não passei essa informação, não sei se vai ainda, mas no velório... Agora, pegando, escondendo informação, escondendo o jogo, a gente quer saber a verdade, fala pra gente. No velório, a família disse que estava muito contente pelo comparecimento do filho secreto mais velho. Meu Deus! Então vamos mudar o nome desse episódio para Michael Jackson morreu ou não, mas pouco importa. O filho dele é o Bruno Mars? Porra. Uhum. É o Bruno Mars. Talvez essa teoria ganhou mais importância do que ele tá vivo, né? Então, assim, Bruno Mars tá vivo, é filho, e ele deve muito ver o pai. Realmente, minha querida Luna, sobre o seu TCC feito, apresentado aqui na banca do podcast, eu vou pedir para as pessoas darem a nota, tá? As pessoas vão dizer, o povo vai dizer se você é merecedora de uma aprovação nessa tese ou não, tá? Eu espero que vocês tenham... eu não quero que vocês tenham gostado, eu quero que vocês tenham acreditado que meu papel aqui era esse. É a sua missão de vida, não é mesmo? Missão de vida. Muito obrigada. Gente, essa teoria foi isso. Foi agora um episódio sem pé nem cabeça, mas o importante é a gente falar a verdade para vocês. Eu estou 100% fechada com você, Caroline. Eu acredito que o Michael está vivo por aí. Acredito que o filho dele é Bruno Mars. Eu acredito que você é uma pessoa legal. E fica aí o convite para você não voltar nunca mais aqui nesse podcast. Mas, pessoal, é isso. Respondam pra gente. A gente vai fazer um post lá no Instagram falando sobre essa teoria, mostrando a cara do Michael Jackson no clipe de Thriller. Digam pra gente se vocês acham que morreu, que não morreu, que vai morrer. E que é pai do Bruno Mars. E se ele é pai do Bruno Mars também é importante a gente saber aí. O que mais? Caroline, fala pro pessoal agora, imediatamente, as suas redes sociais e alguma coisa aí sobre você. Qual é o seu signo? Eu sou aquário, meu Insta é Cadenadai, de C-A-D Nadai. Cadê Nadai? Muitas piadinhas, mas assim, se você não acredita na teoria, nem me segue que eu não quero te ver. Ela é mesmo um doce, né, pessoal? Foi um prazer trazê-la aqui para vocês conhecerem. Pessoal, falem conosco nas redes sociais. Mandem suas histórias para contato@bizarrismos.com.br e querem saber de alguma teoria bizarra, querem que a gente fale aqui, manda bala. Manda lá no Zap. Quer dizer, a gente tem um grupo no WhatsApp também, mas manda aí nas nossas redes sociais que a gente vai avaliar. E é isso. Caroline, muito obrigada. A favor, não retornar nunca mais. E é isso. Um beijo. Muito obrigada. Este podcast foi produzido de maneira independente e não possui qualquer relação com as marcas citadas ao longo da conversa.